Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos para a glória de Deus e assim adorar o Senhor com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, a sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Vamos estar meditando em 1 Tessalonicenses, seu capítulo 5, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: nós devemos, aleluia, regozijar no Senhor. Regozijai-vos sempre. Nós devemos sempre regozijar, ou seja, nos alegrar sempre, todos os dias. Nós devemos estar alegres com o Senhor. Orai sem cessar, estando sempre em oração com o Senhor, ou seja, em contato com Deus. Aleluia. Ali você lavando uma louça, você lavando uma roupa, você arrumando a sua casa, você dentro do carro, aleluia, ali você no seu trabalho, está sempre com o seu pensamento ligado no céu, ligado no Senhor. O inimigo tem atacado muito. O mal do século tem sido as enfermidades da mente. Aleluia, nossa mente, ela não para. Aleluia, glória a Deus. E o inimigo tem atacado a nossa mente. Tem muitas pessoas aí doentes. Aleluia, é mentalmente. Aleluia, psicologicamente. Aleluia, glória a Deus, porque o inimigo tem atacado. Por isso nós devemos colocar na nossa cabeça o capacete da salvação. Aleluia, glória a Deus. O capacete da salvação é a oração. É a oração sem cessar. Aleluia. É o pensamento voltado para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Em todo tempo. Aleluia. Não é que você vai parar o que você está fazendo para estar orando, não. Aleluia. Mas é em todo tempo ali, como já foi dito. Aleluia. No lavar de uma louça, nos seus afazeres do dia a dia. Aleluia. Você está com o pensamento blindado pela oração. Você que está com o pensamento no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você está orando, você está meditando, você está falando com o Pai. Assim o inimigo não vai achar brecha para estar entrando entrando nos seus ouvidos, na sua mente. Aleluia, você não vai pensar em suicídio, você não vai pensar em fracasso, você não vai pensar em derrota. Aleluia. Você não vai perder a sua paz por causa daquele problema que você está enfrentando, porque você não vai ficar pensando nele, mas você vai ficar pensando nas coisas que vêm do alto. Você vai ficar com seu pensamento em Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Orai sem cessar, versículo 16 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus em Cristo Jesus. Aleluia.
é que nós venhamos ser gratos a Deus, venhamos estar dando gratidão a Deus, entregando gratidão a Deus em tudo. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Deus, ele havia tirado o povo de Israel do Egito com mão forte. O povo de Israel viu e contemplou, aleluia, com os seus olhos carnais, viu e contemplou ainda vivos, aleluia, o mar vermelho se abrir, aleluia, viu e contemplou, aleluia, os primogênitos morrer, os primogênitos dos de Faraó, dos egípcios morrerem, viu, aleluia, praga de rã, de piolho, aleluia, chuva de pedra, de meteoro, aleluia. O povo de Israel contemplou as maravilhas, o milagre e o poder de Deus, aleluia. E mesmo assim, já fora do Egito, aleluia, ali no deserto, eles murmuraram contra Deus, aleluia, murmuraram contra Deus, acabaram ali os mantimentos, aleluia, que eles outrora tinham levado, aleluia, para se alimentar no deserto, acabaram. E eles, ao invés de confiar em Deus, confiar no cuidado de Deus, aleluia, Deus, ele é responsável por você. Ele tirou o povo do Egito, levou ali a andar no deserto para chegar até a terra prometida. Ele tirou o povo dele do Egito, não para morrer no deserto, aleluia. Tirou o povo dele do Egito, então o Senhor, ele se responsabiliza por Moisés e pelo povo no Egito. E acabou o mantimento, o povo deixou de confiar no Senhor, aleluia, e começou a murmurar e reclamar. Quando nós deixamos de confiar no Senhor, aleluia, quando nós sabemos que não confiamos no Senhor, quando nós começamos a murmurar, quando nós começamos a reclamar, aleluia. Quem reclama, quem murmura, aleluia, não confia em Deus, não confia no Senhor. E eles ali, sem mantimentos, aleluia, glória a Deus, eles começaram a murmurar contra Moisés. Começaram a murmurar, começaram então a reclamar, aleluia, glória a Deus. Começaram a murmurar, começaram a reclamar, aleluia. Nós lemos aqui, versículo 9 do capítulo 16 de Êxodo, aleluia. Eles começaram a murmurar contra Moisés, começaram a reclamar contra Moisés, aleluia. Nós vemos aqui versículo 2 do capítulo 16 de Êxodo. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Aleluia, glória a Deus. Murmurou no deserto. Então eles estavam já no deserto, acabaram os suprimentos e eles então, ao invés de confiar no Senhor, de que o Senhor se responsabiliza por eles, que nada vai faltar, porque Deus é amor, Ele cuida dos seus, aleluia. Eles então murmurou contra Moisés e Arão no deserto, disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comiam pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda a multidão. Olha a murmuração do povo de Israel contra,
aleluia, Moisés e Arão. Ou seja, contra Deus, porque eles não estavam murmurando contra Moisés e Arão. Eles foram até Moisés e Arão, aleluia, e murmuraram para eles, reclamaram para eles, mas na verdade eles estavam murmurando contra Deus, porque foi Deus em quem tirou eles do Egito e levou eles para o deserto. Aleluia. E olha o que eles estão falando, contando, mentira, porque no Egito eles passavam fome. Eles não tinham fartura de pão para comer. Eles não tinham fartura de carne para comer. Eles eram escravizados. Aleluia, glória a Deus. E eles estavam murmurando contra Arão, Moisés, murmurando contra Deus primeiramente. Aleluia, ainda com mentiras. Aleluia. E agora nós vamos ver aqui versículo 9 do capítulo 16 de Êxodo. Disse Moisés então a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Aleluia. Ou seja, Deus então ouviu a murmuração dos filhos de Israel para com Arão, para com Moisés, e por isso ele atendeu. Ele atendeu, aleluia, não por causa do povo. O povo estava pecando contra Deus em não confiar nele. Você não confia em Deus, então você está pecando contra Deus em não confiar nele. Aleluia! Ele se responsabiliza por você, pela sua família, pela sua casa. Aleluia! Deus te ama. Aleluia! Pelo povo ficar ali nos ouvidos de Moisés e de Arão com murmuração. Aleluia! O Senhor então atendeu. Aleluia, atendeu, ouviu e atendeu a murmuração ali do povo, não pelo povo, mas por Moisés e por Arão. Aleluia, Deus deu uma missão para Moisés, mandou Moisés voltar ao Egito e ali tirar o povo dele de lá. Aleluia, e ali enfrentar Faraó. Deus então não iria deixar Moisés sozinho, não iria deixar Moisés ser envergonhado. Aleluia! Por conta de Moisés e Arão, que se posicionaram a fazer a vontade de Deus, a obedecer uma ordem de Deus, um mandado de Deus. Aleluia! O Senhor então atendeu a murmuração do povo de Israel e mandou pão pela manhã. Pela manhã eles comiam pão. Eles, antes de acordar, estava lá o maná. Aleluia! O pão para eles comerem. E à noite Deus mandou codornices. Deus mandou à tarde para eles carne. Aleluia. À tarde chegou provisão de carne para eles. Toda a tarde chegava provisão de carne. Codornices chegavam ali e caíam no arraial. Aleluia. E eles pegavam, se alimentavam. E de manhã eles tinham pão. Aleluia. Dai graças ao Senhor. Aleluia. Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, em tudo e por tudo, dai graças ao Senhor porque você acordou e vai viver mais um dia. Dai graças ao Senhor pelo seu trabalho, dai graças ao Senhor pelos seus colegas de trabalho que trabalham com você, que convivem com você. Dai graças ao Senhor pela sua casa, dai graças ao Senhor pelos seus filhos, pela sua saúde, pela sua família. Dê graças ao Senhor em tudo e dando graças ao Senhor no pouco.
no pouco, aleluia. Talvez você tenha pouca farinha aí na botija, pouco azeite, mas começa a dar graças ao Senhor em tudo. E a farinha da panela não vai faltar não. Aleluia, vai ter multiplicação. O azeite da botija também não vai faltar não. Vai ter multiplicação de azeite. Seja fiel a Deus no pouco. Seja grato a Deus. Gratidão. Em tudo dai graças a Deus. Graças. Porque esta é a vontade de Deus, que você seja grato a Ele. Ele cuida de você. Ele se responsabiliza por você. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. A murmuração, ela atrasa a sua bênção. Deus tem bênção para você, mas você só sabe murmurar, só sabe reclamar. Por isso, a sua bênção está na mão de Deus. Ele ainda não te entregou, porque você tem murmurado e tem reclamado e não tem sido grato. Jesus Cristo te ama.